Bom, você comentou esse lance do mainstream e eu acho que as pessoas tinham uma visão um pouco, não sei se um pouco errada, mas o lance da glamorização que era o seguinte: o pessoal não entendia que a gravadora não dava dinheiro. Na verdade, ele te adiantava para você começar a desenvolver o trabalho e depois ela recebia muito mais de volta. Só que o pessoal vê só a parte que a gravadora supostamente dava o dinheiro. Mas nos dias de hoje, por exemplo, como é que você enxerga essa questão de mainstream? Já que você tem uma banda de rock que faz um rock de qualidade, você pensa em estar no mainstream? Não? Como é que você enxerga isso? Qual a importância, né? Qual é a importância do seu trabalho? Eu acho que o PED tem 5 anos, é uma criança. Só que a gente vem pegando essa transição de crença de que tudo que é mainstream é interessante de modo geral. E como a gente vem, eu já estava falando antes, a gente veio crescendo acreditando que o mainstream era uma coisa que era para todo mundo que realmente tinha talento. E a gente sabe que tem muito mais gente com talento interessante do que o mainstream pode oferecer, de Digamos, fato. a demanda e a oferta do mainstream. Sim, tem muita gente escondida no Spotify que só está escondida porque não tem como gastar com publicidade de si próprio para chegar e falar o seguinte: olha, eu sou bom pra caramba. Não que não seja possível, mas existe uma demanda gigantesca. E por isso a gente tem visto que ao longo do tempo, por mais que a gente tivesse interesse de tentar entrar em rodinhas que pudessem fazer, que a gente pudesse funcionar, a gente começou a perceber que o rock não é mais aquilo esperado pelas grandes mídias. Assim, que é mais ou menos o seguinte... É uma espécie de ojeriza através também, das grandes mídias. Concordo. Porque eles trabalham muito hoje nesse populesco. Eu entendo que é o que vende, eu entendo que é o que eles precisam vender. Mas a grande mídia também colabora para essa decadência. Aí eu te pergunto por quê. Por que o sistema, por que as grandes mídias colaboram para decair com a qualidade? Porque antes, quando você tinha 2, 3, 4 canais importantes abertos, eles ditavam as regras do jogo e, querendo ou não, o que era interessante para a época era o rock. Era a Blitz, era o Paralamas, era o Legião. Era o Brasil saindo daquele cenário pós-militarismo, juventude no poder. Que era divertido. Para os jovens. Que, de certa forma, eles condicionaram porque eles entendiam aquilo como sendo importante e interessante para aquele momento. A linguagem do momento. Porque, além de tudo, além dessa verdade ser de fato, eles conseguiam capitalizar com isso, porque ninguém vive de vento na televisão, em rádio, ou seja o que for. Só que depois de um tempo, que mais de uns tempos para cá, com o advento da internet, a internet veio para democratizar a porra toda. Então, de certa forma, as pessoas os grandes canais começaram a perder o controle, a mão, do que as pessoas podiam assistir. Porque hoje qualquer... Virou uma terra sem lei. Você, qualquer pessoa hoje com mais de uma mídia social é um potencial competidor para qualquer grande mídia. Eu com o meu Facebook, com o YouTube, com o meu Twitter e com o meu Instagram, eu tenho 4 canais diferentes que eu posso bater de frente com qualquer um. Temos um presidente que se elegeu apenas com celular. Eu acho que essa é a maior resposta. E a grande mídia não se conforma com isso. E que continua usando porque ele percebe que funciona para ele. E é a ferramenta dele. Eu acho que isso é uma tendência natural, porque no seu canal você pode falar o que você quer. E é uma grande responsabilidade também. Também. Então você pode dar o tiro no pé que for. Mas isso funciona para bandas também. E isso não é de 10 anos para cá, isso é de 5 anos para cá. Isso é uma consciência que eu acho que a gente... E foi assim, né? Sim. Antigamente as coisas levavam 20, 30 anos para acontecer. Antes dos nossos avós eram mais. Só que de repente tudo acelerou um processo que até a criança que nasce hoje nasce com chip, né, SSD e os cambal. Aqui já diria Mazarop se fosse vivo. A mídia responsa muito a habilidade. E eu acho que é esse o teor dos novos caminhos para o negócio da música de fato.
as pessoas entenderem que elas não precisam mais das grandes mídias como era antigamente. Tanto, como a gente está falando, antes eles conseguiam, entre aspas, controlar porque eles estavam do lado da juventude que precisava mostrar as caras contra o militarismo. Maravilha. Então eles ditavam, colocavam as pessoas que eles queriam, faziam a curadoria, controlavam o caminho, falavam se é interessante, se não é, tal, não sei o quê, quer jogar com a gente, tem que falar a nossa linguagem, assim por diante. Hoje tem tanta gente batendo a cabeça por causa disso. E, entre outras coisas, os grandes canais conhecidos antigamente, Globo, SBT e tudo mais, eles se passaram a ser muito mais popularescos porque eles entenderam que a continuidade da vida e de espectadores deles precisava ser em cima do que eles estão vivendo, de pessoas que ainda acreditam neles. Mas nem por isso a Globo chegou e falou, gente, a gente vai mudar a nossa maneira de ser, vamos abrir mais um monte de canal fechado, como GNT, como Globo News, como Viva, como Globosat, como Multishow, que é justamente para atender outras demandas de outros públicos, que ao longo do tempo eles vão falar, puta, não aguento mais ver. Que seria abrir um leque. Não, e tá certo. Abrir um leque cultural. E eu vou te falar uma coisa, isso por experiência própria, isso já está defasado. Também. Por quê? Eu tenho 2 filhos, um de 13 e uma de 7, que para eles não existe você ter que esperar determinado horário para assistir aquilo que você quer. Eles vão e assistem o que eles querem. Na hora que eles querem. Mas sabe o que não está defasado? É a verdade das coisas. Porque quando você conversa com o seu filho sobre isso, ele vai falar, pai, eu vou ver isso daqui, estou com o meu celular, ele já tem mais idade, ele vai fazer. Da mesma maneira que programa que não fala, o que, tipo, nós precisamos mudar, todo mundo, cara, tem que aprender a dar o braço a torcer, de político até o pessoal mais simples. Sabe? Até músico, até artista que antes era visto as duas pontas da cúpula, né? Sim, o cara era visto num pedestal, hoje, se ele não faz uma live com os fãs de vez em quando, ele é tido como cuzão, cara. Sim. Tem que mostrar que tá ali, né? Não, você tem que ser de verdade, mas da mesma maneira, o que eu acho que é muito legal é que de uns tempos pra cá, se você. Não é que você tem que jogar o jogo simplesmente, pura e simplesmente, mas você também tem que começar a criar uma consciência de que você não pode simplesmente falar o que você quer, do jeito que você quer, sem se arriscar e sem se responsabilizar pelas coisas. Tem que se policiar. Não é mas é que tá, não é uma censura que alguém vai impor em você. Você. Você tem que ser transparente e ético por uma necessidade. Saber o que coloca. Lógico. E como coloca. Lógico. A coisa. Você não pode gostar de um estilo de música, você pode não gostar de um tipo de gente. O que é uma tristeza no final das contas, porque hoje em dia tudo é referência de tudo. Algum maluco chegar hoje e falar que a música não sei o que é clássica, é pura, mas o que falar que é o fulano, ele veio de uma casta de não sei o que, porque como na Índia um é um X, outro não, velho. A puta mentira, todo mundo é uma variável de todo mundo, de tudo. Só que o problema é, se você fala, não, olha, se for político demais, você é mentiroso.